Continuando aqui então a segunda parte da energia e sua conservação, a gente viu na aula anterior ali a energia cinética e a energia potencial gravitacional quando falamos de energia mecânica, certo? Agora a gente tem um outro tipo de energia potencial elástica, que não tem mais a ver com a altura como a gravitacional. Bom, a palavra elástica já infere que alguma coisa que vai e volta, alguma coisa que tem elasticidade, né? Como por exemplo elástico ou uma mola. O que acontece quando você estica uma mola? Você tem uma mola, vamos dizer que ela é uma mola fortinha, razoável. Você estica ela. Acontece o quê? Ela aceita? Você estica ela e pronto? Não, né? Até porque quando você largar ela, ela vai fazer alguma coisa. Então, quando você puxa uma mola, é perceptível que ela te puxa de volta. Por quê? Simplesmente porque ela quer voltar para onde ela estava. Se você esticou, você deixou ela maior. Ela não gosta disso. Ela vai querer voltar para o local onde ela estava naturalmente, sua posição natural. E quando você empurra a mola, comprimindo ela vai gostar? Também não. Se você empurrar ela comprimindo ela não vai gostar, ela vai querer te empurrar de volta. Ela vai querer voltar para a posição onde ela estava. Você deixou ela menor, ela vai querer voltar a ser do tamanho que ela tinha, que era um pouco maior. Então, tanto quando você puxa quanto quando você empurra, tanto faz. A mola não vai gostar, ela vai querer voltar para onde ela estava. E ela faz uma força sempre contrária, uma força restauradora. É o nome que a gente dá para esse tipo de força. Porque ela sempre quer tentar voltar para o estado natural. Você sempre está atrapalhando ela e ela tenta sempre se restaurar. Quando você observa aqui, por exemplo, esta imagem, você vê que aqui você tem uma mola presa aqui numa parede, um bloquinho aqui preso nela. Quando você puxa aqui o bloquinho, ó, o que que acontece? Você sai da posição de origem dela, a posição natural, e estica a mola, ó, até chegar nesse ponto A aqui. Você repara que a deformação do ponto de origem O até o ponto A é X. X pode ser qualquer coisa, pode ser 20 centímetros, pode ser 1 metro, 2 metros, 10 metros, tanto faz. Mas você repara que quando você puxa a mola, você deixa ela maior, ela não gosta. O que que ela faz? Ela faz uma força para cá, para trás, para a esquerda, fazendo o quê? Querendo voltar para onde ela estava, querendo voltar para o ponto O. Mesma coisa quando você está aqui na origem, você pressiona a mola, você comprime a mola, ó, ela não gosta. Ela quer voltar para o seu ponto de origem, então ela faz uma força restauradora, uma força que a gente chama de elástica, agora para a direita, no outro sentido, querendo voltar. Tanto faz aqui se você puxou e deformou X, ou se você comprimiu e deformou X. Ela vai querer fazer sempre uma força que vai ser proporcional a essa deformação em X para um lado ou para o outro, depende se você puxar ou empurrar. Então, quando você olha aqui essa imagem, tá aqui puxando a mola, certo? Você está aqui puxando a mola, daqui para cá, de cima para baixo, e quando você puxa, como na imagem anterior, a mola faz uma força elástica querendo voltar para onde estava. E você deformou de X. X é o que a gente chama de deformação da mola. Quando você estuda força elástica, você vê isso. X é a deformação da mola. Foi o quanto você deformou ela, seja puxando ou seja comprimindo ela. É claro que não importa só o X, para você entender como é que funciona a força elástica ou energia potencial elástica. O X é uma parte da questão. A outra parte também é o tipo de mola. Você pode ter aqui uma situação idêntica, mas uma mola de plástico totalmente frágil e uma mola de ferro mais grossa, presa no mesmo bloquinho aqui que você está puxando. Claro que vai ser diferente, né? Porque você conseguir puxar e ela conseguir fazer uma força de volta, isso vai mudar conforme você tem uma mola de um tipo diferente. Você reparar aqui, por exemplo, nessas imagens, a gente tem aqui molas, ó, totalmente diferentes umas das outras. Temos aqui uma mola grossa pra caramba, uma mola bem pequenininha e fina, outra mola compridona, mais fina, outra aqui um diâmetro bem grande, porém mais fino. Então são molas completamente diferentes. Não sei se tem o mesmo material ou não, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas o que importa aqui é que elas são muito diferentes. Então é claro que se você puxar e empurrar essas molas aqui, elas vão ter efeitos diferentes. Você vai puxar ela com forças maiores e elas vão querer voltar com forças maiores, ou vai querer empurrar ela com força menor, porque ela é mais fina, e ela vai acabar sendo empurrando você de volta com uma força proporcional. Então você veja aqui que tem uma coisa que é muito importante, o tipo de mola. E o tipo de mola é denotado através da letra K, que é a constante elástica da mola. Isso tem a ver com a dureza da mola.
ou com a moleza dela, tanto faz. Mas a constante elástica da mola, Newton por metro, como você já viu na força elástica. Quanto maior for a constante elástica da mola, mais força tem que fazer para deformar o metro dela. Então é claro que uma mola grossona dessa aqui, ela tem uma constante elástica maior do que uma dessa aqui, né? Porque ela é muito mais robusta. O K dela é maior. Então, no caso da força elástica que você vai ter aqui, duas coisas importam. O quanto ela deforma x em metro e qual é a sua dureza, K. Geralmente, Newton por metro. E você vai ter que a força elástica é K vezes x. Só isso. Você viu isso na primeira série quando você estudou forças, né? Peso, atrito, elástica, normal, etc. Agora você está interessado na energia potencial elástica, na energia que tem a ver com isso, né? Com essa força aqui, restauradora. Então, assim como você tem energia potencial gravitacional, você também tem elástica, que é potencial. Quando você comprime, quando você empurra, quando você puxa, estica, no caso, a mola, enquanto você segurar ela na posição, ela vai ter aquele potencial, ela vai querer fazer com que você puxe você de volta ou empurre você de volta. Ela vai estar em iminência de soltar. Então, se você larga a mola, por exemplo, depois de ter empurrado ela, comprimido ela bastante, ela vai voltar em uma grande velocidade. Por quê? Porque é o estado natural dela, querer voltar para onde ela estava. Então, quando você olha aqui, por exemplo, na energia potencial gravitacional, tem muito mais a ver com a energia que você acumula quando você tem altura. Quanto mais alto, maior o potencial de cair e causar um estrago. Na elástica, quanto mais você, por exemplo, comprime uma mola, mais energia ela acumula para poder fazer o quê? Voltar na posição onde ela estava. Vai ser um movimento ali mais violento conforme mais você vai comprimindo ela, conforme mais você vai esticando ela. Você vê que tem algo a ver com a altura. Lembra um pouco a energia potencial gravitacional, mas é num contexto bem diferente. É claro que quando você pega um bloquinho de madeira ali, você comprime ela até o final e larga, o que vai acontecer? Ela vai esticar e uma hora ela vai soltar esse bloquinho de madeira para longe, porque ganhou velocidade. Então você repara aqui que na energia potencial elástica, a gente está interessado nesse acúmulo, né? Nesse ponto onde você comprime, onde você estica. E onde você comprime, onde você estica, é a deformação, como você viu na força elástica. A gente está interessado também em quem? No X. E também estamos interessados no quão difícil ou fácil é empurrar essa mola, na dureza dela. Então, isso tem a ver com a constante elástica da mola. Quando você estica ou comprime ela e é mais difícil, é porque a constante elástica dela é maior. Isso nos interessa também quando a gente fala de energia. Então, você vai ter aqui, que de forma muito parecida com a força elástica, que era Kx, na energia potencial elástica, você vai ter K vezes x ao quadrado sobre 2. Então, a deformação aqui importa ao quadrado, parecido com a energia cinética, que era m vezes v ao quadrado sobre 2. Agora, você tem o x aqui, que tem a ver com a deformação, né, da mola. Você vê que fazer isso aqui é muito fácil, igual os outros exemplos que você viu na aula anterior. Uma mola tem constante elástica K igual a 100 newtons por metro. Então, a cada metro, 100 newtons tem que ser feito de força para poder deformar ela, esse metro. Ela foi esticada 2 metros. Então, essa deformação, x, qual será a energia potencial elástica desta mola? Então, quando você olha aqui, ó, pegando aqui de cima, kx ao quadrado sobre 2. Quanto vale K? 100. Quanto vale a deformação da mola x? 2. Então, 2, lembra, não pode esquecer do quadrado, dividido por 2. O que você não pode esquecer também da aula anterior, que foi mencionado, preferência sempre é da potência. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é elevar 2 ao quadrado. Não pode multiplicar por 100 antes. Então, o que pode ser feito aqui é elevar ao quadrado, mas a gente também pode fazer o quê? Dividir o 100 por 2. Porque estão soltos aqui, então 2 elevado ao quadrado dá 4, e 100 dividido por 2 dá 50. 50 vezes 4, 200. Como energia em joule, são 200 joule. Então, o cálculo em si não tem nada demais. Nada, nada, nada demais. Parece muito com os anteriores. Vamos agora à conservação da energia. Retomando Lavoisier, ele fala que na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma, né? Então, estamos interessados na conservação. Como que a energia se transforma sem aparecer do nada e sem ser perdida do nada? O Lavoisier fala. Uma transforma na outra. Vamos observar aqui esse desenho. Ele é o suficiente para você entender como é que funciona esse negócio. Observe que você tem aqui em cima, no início, momento inicial, uma bolinha
que tem massa m, seja lá quanto for m, 1 kg, 2 kg, 10 kg, não importa. A gente sabe que enquanto a gente segurar essa bolinha de massa m aqui, velocidade ela não tem. Por isso que V0, velocidade inicial, é zero. A gente está segurando a bolinha aqui, ela está paradinha por enquanto. A gente sabe que o que age nela é força-peso, m vezes g. A gente sabe, existe o peso aqui. Tem massa? Tem peso. Então, temos o peso aqui. Por enquanto ela está paradinha aqui em cima, sem movimento, a gente só tem energia potencial gravitacional, que a gente calcula como sendo m vezes g vezes h, certo? Então, nada de novo aqui. Quando essa bolinha for solta, o que vai acontecer? Ela vai poder cair livremente e vai começar a ganhar o quê? A velocidade. Então, a gente parte do princípio que em qualquer lugar aqui no meio, depois que ela for abandonada, ela vai ter alguma velocidade, por exemplo, V1, que é maior do que zero, porque ela ganhou velocidade. Quando você ganha velocidade, o que você ganha junto? Energia cinética, a energia do movimento. Antes você só tinha energia potencial, porque você só tinha altura. Tinha uma grande altura H aqui, ó, tem essa grande altura, porém está parado. Está parado, só tem energia potencial gravitacional. Só que depois passa a ter o quê? Energia cinética, porque a bolinha está se movimentando para baixo. Só que, por exemplo, aqui no meio, aproximadamente no meio, você repara que ela tem velocidade, porque ela está caindo, obviamente, então ela tem energia cinética. Só que ela está caindo, mas ainda está caindo, ela ainda tem altura. Ela tem alguma altura que eu vou chamar aqui ó, de H1, daqui até o solo, H1 que com certeza é menor do que o H aqui. Ó. Temos um H que é maior, bem maior do que o H1. A gente sabe que a altura aqui é maior. Então, é de se pensar que a energia potencial antes ela é maior, com certeza, porque a altura é maior. Aqui a energia potencial vai ser menor, com certeza, o H1 é menor, só que ela existe. Então, aqui no meio, como tem velocidade e ainda tem altura, você vai ter tanto energia potencial gravitacional quanto energia cinética. E o que interessa aqui em termos de conservação de energia é que, com certeza, essa energia potencial aqui, vamos supor que se ela valesse 500 joules, isso quer dizer que a soma da potencial aqui embaixo com a cinética também será 500 joules, porque a energia se conserva. Então, o que importa aqui é que a soma da energia potencial e cinética no meio do caminho sempre vai ser igual à energia que existia antes, porque a energia, Lavoisier falou, não se perde e não se cria. Então, aqui no meio vai ser 500 joules como era aqui em cima. Isso é o que interessa para a gente para entender a conservação da energia. Tá? Então, se a altura diminuiu, não importa. Se a velocidade aqui é uma determinada velocidade V1, não importa. A gente sabe que a soma disso aqui vai dar a mesma coisa aqui de cima. Quando o objeto cai e chega no solo, aí sim. Chegou no solo, tem altura? Não tem mais. Então não faz mais sentido falar energia potencial gravitacional, porque você não tem mais altura. Cadê o H? Não existe mais. Nem H, nem H1, nem H2 não existe. Mas a gente sabe que a gente vai ter uma velocidade 2, uma velocidade diferente, que é maior do que zero. E com certeza maior do que V1. Por quê? Porque está caindo com a aceleração da gravidade, está caindo com G, de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Quanto mais ele for caindo, maior vai ser a sua velocidade, porque existe uma aceleração da gravidade. Então, o que você vai ter quando chega no solo é energia cinética, porque ele chegou ao solo com uma velocidade muito grande. Você repara que a massa nunca vai mudar, obviamente, é o mesmo objeto, a mesma bolinha. Só que a velocidade 2 aqui, esse V2, ele é maior do que o V1. Então, o V2 ao quadrado vai ser um valor alto. O que interessa para a gente aqui é compreender que essa energia cinética ela vai ter o mesmo valor da energia potencial aqui de cima. Toda a energia potencial que você tinha acumulado enquanto você estava segurando a bolinha, como eu falei, 500 joules, isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que quando você abandona esse cara, percorre todo esse caminho e chega até o solo, com violência aqui no solo, com velocidade, isso quer dizer que toda a energia que você tinha aqui acumulada se converteu em energia cinética lá no solo. Ela vai naturalmente ao longo do caminho. Quanto mais vai descendo, menor vai ficando a energia potencial e maior vai ficando a cinética. A combinação das duas, vamos supor, pode continuar dando 500. Só que de início, conforme você vai diminuindo, você tinha 500 só de potencial. Começou a cair.
Isso quer dizer que você vai ter, por exemplo, 400 de potencial e 100 de cinética. Então, você vai ter a soma dos dois, 400 mais 100, 500. Conforme vai caindo, a velocidade aumenta, ou seja, a cinética aumenta e a potencial diminui. Então, isso quer dizer que você passa a ter, por exemplo, energia cinética 200 e energia potencial 300. Vai a soma dá 500. Isso vai acontecer, vai diminuindo. Vai chegar uma hora em que você vai ter, por exemplo, uma altura tão pequenininha que você vai ter energia potencial de 100 e energia cinética de 400, porque a velocidade está aumentando e a altura está diminuindo. Mas a soma dá 500. E vai chegar num momento extremo lá no final, onde você vai ter só a cinética, porque já não existe mais altura. Então, toda essa energia de 500 se converteu em energia cinética de 500. Então, o que você tem que entender é que não importa. Em todos os lugares que você vê, a soma da energia sempre vai ser a mesma. Nunca vai mudar, porque não há perda, nem aparece energia do nada. Só que conforme você caia, você perde energia potencial e ganha energia cinética. É o natural, porque você ganha velocidade e perde altura. Tudo bem? Então, tudo aqui é a explicação exatamente sobre isso. E vamos a um exemplo aqui que aborda exatamente isso. Você tem aqui, então, o mesmo contexto. Tem a bolinha. Tá? A bolinha tem uma massa qualquer. Ah, mas espera aí, qual é a massa? Não importa. Você vai perceber que não importa nesse tipo de exemplo aqui a massa. Você tem uma massa qualquer. Você tem aqui que a velocidade inicial é zero. Tá? Por enquanto, presa aqui em cima, alguma coisa está segurando. A gente sabe que tem energia potencial gravitacional enquanto está presa aqui em cima. A altura até o solo é de 20 metros. Tá? Qual é a velocidade com que esse objeto cai no chão? Qual é a velocidade com que ele cai no solo? Como você faz esse tipo de questão? Você sempre vai comparar as energias que existem antes com as energias que existem depois. Energia antes tem que ser equivalente à energia depois. Tá? Então, aqui o EA e a D tem que ser igual, porque você viu que não pode ter perda. O que eu tinha aqui antes, 1 milhão de joules, vai ter que ser 1 milhão de joules depois. Então, a gente parte do princípio que o que existe aqui em cima existe aqui embaixo. Tá? E a gente vai partir do princípio que a gente sabe quem é antes e quem é depois. Nesse caso é muito simples. Antes só existe energia potencial. Quando chega no solo, só existe energia cinética. Então, a energia potencial é igual à energia cinética, porque a energia de antes é igual à energia de depois. Certo? Então, ó, EA é igual a ED. Antes é igual a depois. Perfeito. Como a gente sabe que antes, nesse caso aqui, nessa questão, só existe energia potencial gravitacional, então, ó, é P igual a depois. Depois a gente sabe que só tem energia o quê? Cinética, então é C. Como a gente já aprendeu quais são as fórmulas de cada energia, a gente substitui energia potencial gravitacional por mgh. E a gente substitui a energia cinética por mv ao quadrado sobre 2. Então, isso é o que nos interessa nesta questão. Então, aqui vamos observar que você vai ter mgh igual a mv ao quadrado sobre 2. Beleza? Só que você tem mm. Alguma coisa vai acontecer, obviamente. Se você observar aqui, ó, você sabe quanto vale a gravidade. A questão fala que vale 10. Você sabe que a altura do solo, do objeto, até onde ele está lá em cima, até o solo é de 20 metros. A questão fala. Então, ó, m não sabemos, mas g vale 10. H, a altura, vale 20 metros. É igual a mv ao quadrado sobre 2. O objetivo é achar v aqui dentro. A massa não importa quanto ela vale. Ela pode valer 10 quilos, que vai ser 10 e 10. É o mesmo objeto. Ela pode valer 200 quilos. Seria 200 e 200. É o mesmo objeto. Não importa o número. Como ele sempre vai ser igual, você pode cortar e cortar. Então a massa vai ser cortada. Não importa nem quanto ela vale. Por isso a questão nem falou quanto ela vale. Porque ela inevitavelmente vai ser cortada. Então você vai ter 10 vezes 20 é igual a v ao quadrado sobre 2. E 10 vezes 20 dá 200. V ao quadrado sobre 2. Se você passar o 2 para o outro lado multiplicando, porque o 2 está dividindo o v ao quadrado, então passa para o outro lado multiplicando, você vai ter que 2 vezes 200 é igual a v ao quadrado. E 2 vezes 200 é 400. Você pode tanto escrever dessa forma, 400 é igual a v ao quadrado, ou inverter os dois, que não muda nada. V ao quadrado é igual a 400. Como você está interessado em achar v, v ao quadrado não é a resposta. 400 não é a resposta. Aqui é v ao quadrado, é v vezes v. É o quadrado dele. A gente quer saber quem é v, sem quadrado. Como é que você faz isso? Operação inversa do quadrado, que é a raiz quadrada. Você tira o quadrado, passa para o outro lado, ele passa como raiz. Então, o v puro, sozinho, é igual a raiz de 400. E isso vai dar
20 metros por segundo. Então, a velocidade com que o objeto abandonado naquela circunstância, daquele jeito, cai no solo, cai com grande velocidade de 20 metros por segundo. Okay? Outro exemplo, agora usando a mola. Você tem uma mola, e essa mola aqui ela foi comprimida, causando uma deformação de 2 metros. Ao colocarmos um bloquinho com massa de 8 kg preso nela, ao soltarmos essa mola, ela se estica levando o bloquinho com velocidade até que ela se solta e vai para longe. Se a velocidade final desse bloquinho for de 3 metros por segundo, qual é a constante elástica da mola? Cara, agora é a mesma coisa da situação anterior, só que a gente trocou, ó, mesmo contexto. A gente trocou o negócio caindo por a gente estar empurrando um bloquinho aqui, ó, no final da mola. Só isso. Então, repara, a mola foi comprimida. Ela tinha uma posição natural que é aqui. Comprimimos a mola, certo? Quando a gente comprime a mola até aqui, ela tem velocidade inicial de 0. A gente está segurando a mola ainda. Tá? Ela faz uma força restauradora. Ela quer voltar para onde ela estava. Então, ela está acumulando energia por conta dessa força. Está acumulando energia. A gente conseguiu empurrar ela 2 metros. Quando a gente soltar essa mola, o que ela vai fazer? A mola, quando for solta, ela vai querer voltar. Na hora, ela vai sair correndo aqui, ó, ela vai conseguir ganhar velocidade, ou seja, aqui ela não tem velocidade, então ela tem que energia? Potencial elástica. Quando você solta, o que ela vai ter? Ela vai passar a ter energia cinética. Até que quando ela chegar no seu ponto de origem, ela vai ter uma velocidade de 3 metros por segundo. Ela vai ter essa velocidade. E vai ter o quê? A energia cinética, porque ela tem velocidade. Mas como ela está no seu ponto de origem, ela não tem mais força elástica, então ela não tem também mais energia potencial elástica. Ela já está no seu ponto de origem. Entendeu? Então, pressionada é uma coisa. Ela faz uma força para querer voltar. Quando ela estica e chega até o seu ponto de origem, ela está só com velocidade. Por quê? Porque ela converteu essa energia acumulada em energia cinética, em energia do movimento. Ela transformou uma coisa na outra, igual o bloquinho. Quando você solta, ele está parado lá em cima com potencial gravitacional. Depois, quando você solta, ele cai lá embaixo, ele cai com o quê? Com velocidade, com energia cinética. Então, você vê que é a mesma coisa sempre. Você tem uma coisa que acontece antes e uma que acontece depois. Por isso que quando você observar aqui, ó, energia de antes é igual a energia de depois. Qual a energia que existe antes? Potencial elástica. É quando você comprime a mola. Né? Você comprimiu ela, deformando ela 2 metros. Depois você larga. Quando você larga, ela vai chegar de volta lá no seu ponto de origem, ela vai se esticar novamente e vai ter uma energia depois, que é a energia o quê? Cinética. M vezes V ao quadrado sobre 2. Então a gente tem aqui potencial elástica, kx ao quadrado sobre 2. E a gente vai ter aqui também o quê? A energia cinética, que vai ser mv ao quadrado sobre 2. Mesma coisa que já viu antes. Como a gente sabe que a deformação foi de 2 metros, como a gente sabe que a velocidade foi de 3 metros por segundo, a gente pode substituir tanto x quanto v. E a questão fala também que a massa do objeto preso na mola é de 8 kg. Logo, a gente vai ter que achar a constante elástica da mola, o K. Então, a gente tem aqui essa situação em que a gente já pode de cara eliminar alguém, que é o 2. 2 e 2, mesmo número, corta e corta, já mata ele aqui de baixo. Não vai servir para nada. Então, a gente vai ter que K vezes a deformação da mola, 2 elevado ao quadrado, é igual a massa de 8 kg, vezes a velocidade de 3 metros por segundo. Lembra? Ao quadrado tem 2 quadrados aqui, você não pode ignorar. K vezes 2 ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, é igual a 8 vezes 3 ao quadrado. E lembra, começa sempre pelo quadrado, nunca pela multiplicação. Então, 3 ao quadrado dá 9. Agora pode multiplicar. Ó. K vezes 4 é igual a 72. Como o 4 está multiplicando o K, o que você pode fazer? Você pode passar o 4 para o outro lado, dividindo 72. Então, passa para o outro lado dividindo. 72 dividido por 4 vai dar 18 newtons por metro. Então, para deformar essa mola 1 metro, você tem que fazer 18 newtons. Isso que quer dizer o resultado dessa constante elástica da mola. Então, você repara que o princípio aqui nunca muda. É sempre energia antes igual a energia depois. Você vai olhar que energia existe antes, ou mais de uma energia, pode ter mais de uma também, e comparar com quem existe depois, que pode ter uma energia ou pode ter mais de uma. Tudo bem? Então é isso.